Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola de Servos, do módulo Amar, né? A lição 3, Intercessão, parte 2. Uma aula um tanto quanto grande, não sei se vamos conseguir dar ela toda no nosso propósito de fazer uma aula de até 25 minutos, tá? Nós vamos orar. Pai de amor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando a sua palavra. Fale em nossos corações e que possamos ser pessoas melhores, ó Deus, tendo a revelação da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o tema é intercessão, a parte 2, falamos a 1 a semana passada, e o texto-chave é: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela consegue definir e separar o que é um sentimento do teu coração de uma verdade que Deus quer que você a pratique. Então, às vezes queremos algumas coisas, mas não é da vontade de Deus, né? O nosso coração é enganoso, mas a palavra de Deus, ela não muda. Então, se o sentimento do teu coração bater com a palavra de Deus, então isso significa que é a vontade de Deus para a sua vida, e a vontade é boa, perfeita e agradável. Se isso não acontecer, então a espada, que é a palavra, diz não. Não. E se é não, não é bom, não é perfeito e não agradável, e isso consola o nosso coração, vivendo assim nós sempre em paz. Mas, continuando a nossa aula, diz aqui, o serviço, características dos grandes ministérios, exemplo de um servo de Deus. O jejum. O jejum foi estabelecido por Deus para o seu povo. Então, o povo de Deus, este se absteria do alimento com o propósito de obter algum benefício espiritual de Deus. E o propósito do jejum, então, já lemos já no livro de Mateus, capítulo 18, 4, é para que nós o quê? Humilhemos a nossa carne, para dizer para a nossa carne, para o nosso desejo carnal: eu não vivo segundo a carne, eu vivo segundo o Espírito. Então eu me abstenho, eu me humilho, né? Eu desejo me humilhar para obter algum benefício espiritual. Em Mateus 18,4 diz que, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Os discípulos estavam ali perguntando para Jesus quem seria o maior no reino dos céus. Aí Jesus trouxe o menino e falou: olha, quem é o maior é esse que se humilhar para ser como um menino. O menino, ele fica sempre o quê? Na dependência do pai, na dependência daquele que o sustenta. Então, quem quer ser o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele humilde que se coloca na posição de estar sempre dependendo do pai, não satisfazendo os seus desejos carnais, mas sempre alimentando o seu espírito. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, o jejum é um período onde você se consagra e você se humilha, porque você está jejuando com um propósito que Deus lhe abençoa ou abençoe outra pessoa. Quando fala lhe abençoar, é abençoar a tua vida espiritual para que você fique forte para o dia mau. Fique forte para enfrentar uma batalha. E devemos sempre nos humilhar com jejum e oração, então, perante a mão potente de Deus. Não perante a homens, perante a mão potente de Deus. Porque quando nos humilhamos para Ele e por Ele, então recebemos o benefício dele. E segundo esse versículo de Pedro 5,6, Ele vai nos exaltar. Salmos 35, 13 diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestidos de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Quando o salmista estava doente, então, ele fez jejum e oração para que ele pudesse então ser curado, para que a fé dele fosse acrescida. Sacrificou então a sua carne, o seu desejo carnal,
para que, com o espírito fortalecido, ele pudesse viver pela fé, e a fé do Filho de Deus, e então pudesse ter então a sua cura e o seu milagre. Amém? Parte B. É para buscar o favor de Deus, ou seja, nós jejuamos também para buscar um favor de Deus. Olha o que a história que está lá no livro de Esdras, capítulo 8, dos versículos 21 a 23, eu já separei aqui para gente. Diz assim: assim, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então vemos aqui o autor dizendo que eles fizeram jejum e oração para buscar um favor de Deus, uma proteção. Iriam fazer um percurso, ele e a sua família e todos aqueles que estavam indo junto com eles, e eles então não queriam pedir ao rei, porque já tinham dito ao rei que Deus estava protegendo-os. E muitas vezes nós também temos vergonha de pedir para uma autoridade uma proteção, porque somos filhos de Deus, né? E devemos pedir sim a Deus, mas e nos humilhar perante esse Deus, que o coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus mandará um socorro para a gente. Então, o jejum também, segundo esse texto aqui, é para nós nos humilharmos, para recebermos um favor de Deus. Muitas pessoas dizem que nós só podemos jejuar em prol de outras pessoas. Não é o que o texto de Salmos que lemos diz. Não é o que o texto de Esdras também diz. Nós devemos o que? Nos humilhar também para buscar um favor pessoal nosso diante de Deus, tá? Item C, é para buscar socorro. Olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 2 a 4. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, El-Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e então proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Ou seja, Josafá estava precisando de uma ajuda, e para ele pedir ao Senhor esta ajuda, para ele pedir ajuda, ele proclamou um jejum. Olha que coisa interessante. Sempre quando falamos de jejum, falamos de oração junto. Então, estou jejuando e estou orando, também para buscar socorro. Então, se você precisa de um socorro do Senhor, e precisamos disso todos os dias, sempre devemos humilhar a nossa carne, nos submetendo a Deus, submetendo a nossa carne com jejum e oração, e o Senhor nos atende. D. O jejum preserva da destruição. E é o texto clássico do livro de Esther, capítulo 4, que é o quê? Exemplos do Velho Testamento que usamos para o Novo Testamento. Por isso temos o Velho, né? Se não tivesse o Velho, não precisaria do Novo, né? Olha como a importância do Velho Testamento, para que nós não erremos como o povo do Velho errou, e que possamos fazer como eles fizeram e obteram vitória também. Olha o que Esther fez. Capítulo 4, versículos de 15 a 17. Esther disse: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu então retirou-se e cumpriu todas as instruções da rainha Esther. E você sabe muito bem a história, que Esther depois ela foi falar com o rei e ela conseguiu o favor do rei, livrando o povo de Israel da destruição. Tudo porque ela se humilhou debaixo da potente mão de Deus, se humilhando com jejum e oração. Ok?
Então, o jejum também é bom e a oração também para preservar da destruição. Item E. Por que jejuamos? Também é para que o Espírito de Deus se fortaleça em nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Certo? Então, o jejum e a oração faz com que o Espírito de Deus ele entre em nós com poder e glória e possamos ser testemunhas do poder de Deus que opera em nós e através de nós. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabemos que o poder de Deus é infinito, mas há uma limitação. O poder de Deus que habita em vós, que atua em vós. Então você é o limitador do poder e da glória de Deus na sua vida. Deus quer fazer prodígios e milagres através da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa jejuar e orar para que você possa estar com o espírito fortalecido, ter intimidade com Deus e aí então receber o poder, não vou dizer na plenitude de Deus, porque não vamos conseguir essa perfeição só na eternidade, mas no máximo, né? Elevar o padrão de poder de Deus em nossas vidas, tendo mais intimidade com Ele. Então, seguindo o texto aqui diz: estamos conscientes de que temos uma natureza carnal que bloqueia os sentidos espirituais, o poder de Deus, mas esta deve ser dobrada através do jejum. Né? E temos o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, nós não fazemos o que desejamos porque queremos viver segundo o Espírito. Então sacrificamos a nossa carne, né? Fizemos um jejum a semana passada de televisão. Foi magnífico, das 9 à meia-noite. Nesse período, o tempo parece que se multiplicou, né? Porque sacrificamos o desejo dos olhos de ficar olhando para coisas belas, né? Muita propaganda, consumismo, e Deus falou muito conosco. Romanos 8:7 diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Por isso devemos o quê? Sempre sacrificar a nossa carne, porque a nossa carne não quer amar, a nossa carne não quer perdoar, mas o Espírito quer amar, quer perdoar. E para o poder de Deus, ele ser atuante em nossas vidas, devemos sacrificar essa carne em nome de Jesus. As inclinações da carne são inimizade contra Deus. 1 Coríntios 9, de 24 a 27, diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, nós devemos saber que estamos lutando contra a nossa carne para obter a coroa da justiça, aquela da eternidade. Vamos morrer e aqui na terra vamos para a eternidade. E lá chegaremos e já receberemos uma coroa do Pai. E uma coroa incorruptível. Então estamos sacrificando o nosso corpo e vivendo segundo o Espírito para que o poder do Rei, ele que é Jesus, ele se aperfeiçoe em nós
para que então possamos vencer esta batalha entre espírito e corpo. Por isso, o jejum e a oração. Amém? Item F. O jejum é para avivamento. Olha o que diz Joel, capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta de Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajunte os anciões, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chore entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Por que se haveria de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Ou seja, para recebermos um avivamento, algo que está mais... não está morto, mas não está vivo. E nós queremos o quê? Estar mais avivados, mais entusiasmados com Deus em nós, né? Agindo dentro de nós. O jejum e a oração traz esse avivamento. Ok? E os versículos 18 e 19 do livro de Joel ainda diz assim: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Por causa do jejum e oração, olha o que Deus fez. E os versículos 28 a 32 diz assim ainda: E depois disso, depois de vocês estarem saciados, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Olha aqui, ó. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Jesus está voltando e ele está derramando do seu espírito sobre toda a carne nesses dias. E precisamos estar sempre nos preparando com jejum e oração. Amém? E tanto o jejum, e tem dois, tanto o jejum, glória a Deus, como o estudo da palavra de Deus, usados na intercessão, constituem-se nas armas mais poderosas contra o inimigo. É importante ter em conta que Jesus venceu o adversário com a confissão da palavra. Por esse motivo, devemos saturar nossas mentes e coração do conhecimento das Escrituras. Lembra quando Jesus ele foi tentado pelo diabo? Ele estava em jejum. O texto diz assim, ó: O Espírito levou Jesus para o deserto, a fim de ser tentado. Então, o Espírito levou Jesus para o deserto. Lá no deserto, Jesus, em jejum e oração, foi tentado e rebateu as palavras do diabo com a própria palavra de Deus. Se Jesus utilizou da palavra para expulsar o diabo da vida dele, que estava se andando, o tentando, nós devemos fazer a mesma coisa. Sempre nos consagrando com jejum e oração, porque o Espírito vai colocar tudo isso que estamos aprendendo hoje e durante todas essas aulas na tua boca, e você vai confessar e vai sair mais que vitorioso em Cristo Jesus.
Porque você já foi predestinado para ser como Jesus, um sucesso. E o que o diabo quer fazer é o quê? Roubar isso de você. Você já é mais que vencedor. Você, conforme Romanos 8:29, você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Jesus venceu até a morte. E o que então pode nos separar deste amor de Deus? Nada pode nos separar, senão o diabo com suas mentiras, dizendo que você ainda não vai conseguir porque você é pecador, porque você é falho. E Deus, Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Tudo que eu estou falando é palavra de Deus e você sabe disso. E tem validade na tua vida quando você mata a tua carne, você jejua e você ora, intercede pelos teus objetivos, pelos objetivos da sua família, do seu próximo, os objetivos do ministério, do reino de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa em você quando você está fraquinho ali, né? Está jejuando, está com o corpo fraco, o espírito ele se fortalece e você então levanta como um leão, não como um gatinho, como um leão, porque é assim que Deus te vê, como um leão, porque você é parceiro de quem? Do leão da tribo de Judá. Amém? Item 3, o poder das escrituras. Salmos 33:6. E agora eu já não separei aqui os textos, vou ter que abrir aqui na minha Bíblia aqui. Salmos 33:6. Deixa eu pegar a Bíblia para ficar mais fácil. Salmos 33:6 diz assim. Vamos lá. Tem bastante texto, mas eu quero ler todos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Então, pela palavra do Senhor é que foi dado vida. Se foi dado pela palavra do Senhor, a mesma palavra do Senhor, quando é falada pela minha boca, porque o Espírito de Deus está em mim, é como Deus falando a própria palavra dele, tem que se cumprir. Eu preciso tomar posse disso, ter convicção disso. E tenho convicção disso como, meu amado? Matando a minha carne, porque a carne bota dúvida, mas o Espírito bota certeza. A minha boca, a partir desta aula, é boca de Deus. Você tem que falar isso, tá? Então vamos lá. Vida, né? Vida, viva, é ativa, não é monótona e tem a capacidade de dar vida. Ou seja, a palavra de Deus tem a capacidade de nos dar vida. Vida, aquele, por exemplo, estava sem esperança, mortinho, vem a palavra de Deus e renova as suas forças, né? É aquele lá, até os jovens se cansam, mas o Espírito, né? Aqueles que esperam, que colocam a sua esperança no Senhor, renovarão as suas forças e subirão e voarão como águias. Ah, Jesus Cristo! A gente está cansado. Muitas vezes não vemos o que queremos ver, mas vem a palavra do Senhor e nos dá aquela esperança e a gente prossegue. Eu não sei se Deus está preparando para você um sim ou um não hoje, mas eu sei que está preparando o melhor caminho, sendo sim ou sendo não. Amém? Algumas formas de usar a Bíblia que cooperam para tornar a intercessão mais efetiva. Primeiro, comece seus momentos de oração regulares, lendo a palavra de Deus. Sempre leia um versículo. 2. Entenda o contexto, tá bom? 2. Peça a Deus que lhe dê uma palavra rema e aplique-a em sua vida. O que é a palavra rema? É uma palavra que te direciona. Por exemplo, vá ao culto de domingo, na celebração, e entenda que algo que vai ser falado naquela palavra vai ser uma palavra rema da tua vida. Porque o que temos hoje é muita informação. Então você recebe um monte de informação na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e muitas vezes você não pega aquela palavra rema, aquela que te direciona. Então vá para o culto de domingo, na celebração, para ouvir a palavra da semana. É a palavra que vai conduzir a tua semana. É a palavra rema para você dessa semana. E todas as outras palavras que vier, você agrega. Mas tem uma palavra específica para a tua vida. É aquela que saiu do altar do Senhor, da tua igreja, do teu pastor. E use ela na tua vida. Sempre encontre isso para a tua vida e ache momentos para você aplicar esta palavra. 3. Aproprie-se das promessas que você encontrará nessa palavra. 4.
Sature a sua mente da palavra para incrementar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Memorize alguns versículos chaves. Existem alguns jargões dos crentes, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e não é errado, meu amado. São versículos que você tem que saber de cor. Você talvez não saiba o contexto, né? O endereço, mas o versículo e o contexto dele você precisa saber, tem que decorar, tá? Adore a Deus usando a confissão da palavra. 7. Compreenda que guardar a palavra limpa o nosso caminho. Lá no Salmo 119, versículo 9, diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer sair do pecado? Esconda a palavra no teu coração. A palavra nos dá entendimento. Olha o versículo 34 do Salmos 119. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Ajuda-nos a selecionar os nossos amigos, a palavra. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu quero ser amigo de quem respeita a palavra de Deus. Versículo 104. Dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo caminho errado. Ou seja, o caminho errado não vai encontrar sucesso na minha vida. Produz regozijo, alegria, a palavra de Deus. Olha o que diz aí no 116. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva. Não me deixes envergonhado da minha esperança. Ou seja, sustente-me conforme a tua promessa, para que eu viva. Não me deixes envergonhado na minha esperança. Ou seja, cumpra a sua palavra em mim. Compreendemos que este é o tempo de agir, certo? Sempre que ouvimos a palavra, eu tenho que agir em relação à palavra que eu absorvi. A palavra de Deus também nos vivifica, versículo 154. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Ela nos faz louvar, versículo 171. Profiram louvor aos meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Ela nos faz pregar, 172. A minha língua cante a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Então devemos o quê? Oitavo, para concluir, reivindicar as promessas da palavra de Deus enquanto estamos orando. Usar a escritura para repreender a Satanás, porque a nossa guerra ela é espiritual. E como é espiritual, eu mato a minha carne, fortifico o meu espírito, coloco então a minha armadura de Deus e com a palavra, que é a espada do espírito, eu extermino com o inimigo. Conclusão, o jejum, a palavra de Deus e a intercessão constituem-se em uma arma efetiva e poderosa. Arma não é para simplesmente se defender, é para atacar. Então, o desemprego me pegou, eu uso o jejum, a palavra e a intercessão para atacar o desemprego, para atacar a deslealdade, para atacar o espírito de engano, e vou sair mais que vencedor. Amém? Que essa aula possa ter falado muito ao seu coração, possa dar muito resultado na tua vida e que possamos ser pessoas melhores nesta implantação do reino de Deus. Pai de amor, obrigado por esta aula poderosíssima, ó Deus. Intercessão 2, que possamos fazer prova dela, Pai, colocando tudo que aprendemos em ação e ser pessoas melhores e mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Tenha uma semana de sucesso. Deus abençoe.